Vamos continuar nossas pregações sobre dons do Espírito e focalizando no amor, que, como eu tenho dito, é uma minissérie dentro da série, porque são várias pregações só sobre o amor. Nós ficamos em 1 Coríntios 13 e 4, aliás, vamos ficar muito tempo em 1 Coríntios 13, porque é o texto clássico sobre o amor cristão, define muito bem, de muitas formas. E, na realidade, uma característica não foi suficiente na pregação passada sobre o assunto, que é o versículo 4 de 1 aos Coríntios 13, a segunda característica. A primeira é: o amor é paciente, já falamos. É benigno, foi esta característica que não conseguimos ainda exaurir, e eu quero hoje terminar de falar sobre ela. Nós vimos a necessidade de sempre sermos benignos para com o próximo, como parte inerente ao amor, que é um dos dons do Espírito. Aliás, acho que eu já chamei até de super dom, no sentido de um dom maior, como Paulo próprio deixa claro, é considerado um fruto do Espírito também. Mas, então, comentei que é muito importante para o crente ser benigno para o próximo. Pronto. Especialmente para os irmãos da fé. Mas vamos considerar o próximo. E por que, esta é a pergunta de hoje, por que é tão difícil nós sermos benignos para o próximo, pelo menos no nível que nós próprios gostaríamos? Eu acho difícil ter um crente que pensa assim: eu acho que eu topei no máximo de benignidade para o próximo. Sou uma pessoa boa, não estou notando assim alguma vez em que eu agi de uma maneira que eu faltei com algum tipo de benignidade. Não, eu acho que eu sou 100% benigno com as pessoas. Se você pensa assim de você próprio, convido a uma conversa tranquila, talvez longa, bem quietos, para nós conversarmos um pouco, ou convide algum irmão que tenha condições de lhe orientar, mas essa é a teoria, que não tem, imagina não tenha um crente assim, pelo menos com o mínimo de sensatez, de humildade e muitas coisas. Ou seja, acho que todos nós concordamos que não somos benignos no nível que gostaríamos. Aliás, muito aquém. Quem tem uma sensibilidade para as coisas espirituais, as coisas do alto, e estuda o perfil ideal de um crente, estuda o perfil do Senhor Jesus Cristo, vemos que temos que imitá-lo. Basta um pouquinho de leitura e de conhecimento sobre o assunto para descobrir rapidamente que está muito aquém. Não é que não consegue mais ou menos chegar onde gostaria, não, é que não chega nem perto. Ou seja, é muito difícil. Você pode sair daqui absolutamente convencido da importância de ser benigno para as pessoas, colocar no seu coração, e hoje à noite, antes de dormir, você se ajoelha no pé da sua cama e diz: Senhor, agora a partir de hoje, amanhã, segunda-feira, eu vou ser a pessoa mais benigna nesse prédio, lá na minha companhia onde eu trabalho, eu vou ser benigno, é muito. Tudo bem, não vou chegar a total, mas eu vou aumentar 20% daqui para frente. Não é. Você vai descobrir que é muito difícil. Talvez antes de você sair de casa já não foi benigno com a sua esposa.
Talvez a gente saia do quarto, ou com seu marido, ou com os filhos, não sei, ou com um colega no elevador. Quero sugerir 2 motivos só, pode até ter outros. Por que é tão difícil ser benigno? Primeiro, porque nós somos maus. Somos maus. Pastor, isso não é novidade. Basta ir numa prisão, numa cadeia, que está cheio, ou cheia. Eu concordo, mas não precisa ir tão longe, não, para você descobrir que nós somos maus. Vocês são maus. Estou falando para gente má. Aí você pode estar pensando, mas também nós estamos olhando para um homem mau. Estão. Nós somos maus. Quem disse? Pastor, o senhor não está exagerando, por acaso? Nós somos crentes em Jesus Cristo, justificados pela fé. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. E o senhor tem coragem de dizer que nós somos maus? Não, eu não teria coragem nunca. Agora, de ler essa passagem aqui, eu tenho. Mateus 7,11. Sabe quem disse que nós somos maus? Jesus Cristo. O próprio Jesus Cristo. No famosíssimo Sermão do Monte. Ora, não vou ler nenhum contexto do que disse aqui, que é muito interessante, sobre pedir ao Pai e tal. Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, aí continua. Essa afirmação dele não é nem o assunto principal, não. O assunto principal aqui é pedir. Pedir a Deus, que Deus dá, e nós somos pais, que mesmo maus damos as coisas para os nossos filhos e tal. O contexto é esse. Então, o vós sois maus entrou aí quase meio por acaso. Não era um assunto, o alvo dele, não. Mas, por acaso ou não, está aí. E, na realidade, nós poderíamos usar muitas passagens mostrando exatamente isso. Mas fui logo direto ao ponto, quando Jesus diz, vós sois maus. Não, pastor, mas ele estava falando aqui para a multidão. Estava falando aqui para as pessoas do mundo. Concordo que estava. Mas, antes de falar para o mundo aqui, para pessoas do mundo, pessoas da multidão que estava lá, não precisa nem ir lá não, mas veja o comecinho do Sermão do Monte, no capítulo 5, versículo 1, vendo Jesus as multidões, falando para muita gente, geral, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo, então o Sermão do Monte é dirigido primariamente a discípulos de Cristo, a crentes, na frente de multidões. Mas não esqueça isso. Então, o primeiro motivo é que nós somos maus. Se nós somos maus, como é que nós vamos ser benignos? Como é que um cachorro mia? Um gato late? Natureza. Não tem jeito. E Paulo descreve assim, em Romanos 3, não há quem faça o bem, falando do homem natural, que nasceu sem Cristo, não convertido. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Então, quanto aos que não têm Cristo, não tem nem discussão. Mas o crente não ganhou uma natureza nova? Ganhou. E podemos falar maravilhas dessa natureza nova, dada pelo Espírito Santo, que nos regenerou e tudo mais. O problema é que, no plano de Deus, não consta arrancar do crente a natureza velha.
Não consta. Poderia ter constado, mas não consta. Não fez parte do plano de Deus. Teria sido muito melhor, teria sido muito mais fácil, eu não seria tanta luta aqui embaixo, e tanto pecado que a gente ainda comete e se entristece tanto, e o mal que a gente faz às pessoas ainda, mesmo sendo crentes, é horrível. É o plano de Deus. E nós não vamos entrar no mérito da razoabilidade, tudo dele é razoável, nós temos que descobrir que é razoável e de fato é. E se não descobríssemos, continua sendo do mesmo jeito, que a gente descubra ou não. Seja como for, não vamos nem investir tempo nisso aqui, se isso é um bom plano ou não é. É claro que é um bom plano, um bocado dolorido para nós, doloroso para nós, mas é. Então você, crente, quando lê sobre as maravilhas da nova natureza em Cristo, que são maravilhosas mesmo as características da nova natureza, sim, mas ao mesmo tempo, saiba, a velha natureza ficou ainda dentro de você, algo dela, não mais de uma maneira tão forte a ponto de escravizar-nos, como era o caso. O próprio apóstolo Paulo, em Romanos 7, versículo 21, e ele está falando aqui, para mim é claro, como crente, da luta que há dentro do crente. A famosa luta que ele próprio descreve em outra passagem, da carne contra o espírito, lá em Gálatas. Ok? Então, aqui ele fala, penso eu, há uma certa discussão entre os eruditos e tal, mas eu sou convencidíssimo, eu, pelo menos, como muitos, que a descrição aqui é de um crente lutando contra a sua própria carne, ainda. E uma luta terrível, que você, sendo crente, certamente conhece. Luta difícil essa daí. Tão difícil que é difícil a gente imaginar sem ela. Já tentei me imaginar no céu sem um pecado, sem uma falha moral, não dá, é difícil, a gente não tem referencial. Então, só vou fazer o bem, nunca vou fazer um mal a ninguém, nunca ter que pedir desculpa a ninguém, porque não tem motivo, vai ser assim, e ninguém vai me ofender nunca, magoar nunca, nunca, no céu nunca. A gente pensa assim, se tem uma coisa errada aí, não, tem coisa errada aqui, não é lá, errado é aqui. Versículo 21, então, ao querer fazer o bem, crente falando, porque o não crente não quer fazer o bem, bem no sentido mais profundo da palavra, não é dar uma esmola, de uma maneira isolada, ajudar alguém, não, dessa forma muita gente faz o bem aqui. Os assassinos fazem bem, lá na cadeia está cheio de boas ações, até entre eles. Mas não é o que está falando aqui, fazer o bem, é agradar a Deus, naquilo que pode, tudo que pode, naquilo que está de acordo com os padrões de Deus. Eu quero fazer o bem, o nosso assunto, né? Fazer o bem, ser benigno, está em cima do nosso assunto. Então, ao querer ser benigno, em outras palavras, encontro a lei de que o mal reside em mim. E a passagem continua, espetacular a passagem, mas não vou mais desenvolver. Seja como for, ele está reconhecendo algo que você conhece muito bem. Essa é uma revelação que nem toda revelação a gente já experimentou e comprova com a nossa própria vida. Claro, muita coisa a gente crê pela fé e nem tem direito, mas crê, tem todo tipo. Essa é uma que você olha e diz assim, Paulo, aqui eu sei o que você está falando. Essa eu conheço. Essa dor, essa luta, essa eu conheço, de lutar contra a minha própria carne. Então é muito difícil para quem é mau ainda, mesmo sendo crente, amar. Solução. Definitiva não tem nesta terra. Há alguns que entendem de uma maneira, eu creio, completamente errada, que o crente pode conquistar
ponto nesta terra de impecabilidade. Não peca mais, chegou a uma perfeição. Não sei de onde tiraram isto, porque a Bíblia não aprova absolutamente isto. Não vai. Então, essa é uma luta perdida? Não, perdida não. É uma luta frequente. O que eu disse é que nós nunca vamos nos livrar desta luta. Agora, perdida de estar aqui o tempo todo caindo e pecando? Não. Sim, nós caímos, infelizmente. Como diz o apóstolo João, quem disser que não peca é mentiroso. Ok. Mas a gente levanta e tem o Espírito Santo que nos fornece poder, se quisermos, e se andarmos pelos caminhos de Deus. Então, há uma forma de lidar com essa luta, tal que nós podemos ser crentes bem vitoriosos. Não vou dizer 100%, não vamos ser nunca, mas conquistar boas vitórias aqui. Sim, não é uma luta perdida, ok? É uma luta constante. Quando é que eu vou me livrar desta luta nesta terra? Nunca. Isso é fato, é ilusão. Pode ter 90 anos de idade, mas está lá a luta da carne contra o Espírito. Então, não é o meu propósito ir pelo caminho de o que fazer. Dá vontade até de, pastor, vamos ver isso aí como é, porque está difícil saber que nós vamos enfrentar essa luta até o último dia. Mas eu vou só tocar e continuar. Dá espaço para o novo homem dentro de nós. Como eu disse, nós temos agora uma natureza divina, algo da natureza divina está dentro de nós, somos filhos de Deus, selados pelo Espírito Santo, somos corpos de Cristo, temos a mente de Cristo. Então, é muito forte, claro, tinha que ser o que aconteceu conosco, a nossa transformação, muito claro. Então, o novo homem está aqui dentro de nós, aberto para crescer, para frutificar, para saber mais o que é ser santo, para ter o supremo privilégio de cada vez estar mais parecido com Cristo. Está aberta a possibilidade. É isso que o mesmo Paulo tanto fala em outras passagens. Aí está aí o segredo. Espírito Santo, Deus Todo-Poderoso, como Ele é, está pronto para ajudar vocês, edificar vocês, tornar vocês muito fortes, a ponto de se livrar da natureza humana que está dentro de vocês. Não, Ele não quer, já disse, mas muito fortes a ponto de deixar a natureza terrena, a carne, meio sem fôlego. Porque você pode ter uma pessoa viva, satisfeita, saúde boa, respirando bem, beleza? Aí você vai numa UTI e vê um ser humano, tão humano quanto o outro, tão vivo quanto o outro, mas respirando mal, com a ajuda de aparelho, ofegante, tudo obstruído, e está vivo. É assim que nós devemos tratar a nossa carne, ou proceder de uma maneira tal que a carne fique na UTI, até nós irmos para o céu, ela acaba de morrer, desgraçada. Mas ela fica sem fôlego, enquanto nós estamos vivos aqui, ela fica lá na UTI, sofrendo, terrivelmente, o mais que nós podemos fazer é sofrer a carne e esmagá-la e deixar sem fôlego. Se pudéssemos matar, nós mataríamos, não podemos, mas seria teoricamente, porque o Espírito Santo não quer, então, mas Ele quer que nós deixemos a carne sem ar dentro de nós, e tem crente que procede de uma maneira tal que a carne está numa boa, melhor do que o Espírito, esse está mal, porque entristeceu o Espírito Santo de Deus. Espera aí, então, alguém pode proceder de uma maneira tal que entristece o próprio Espírito Santo de Deus? Sim, não entristeçais o Espírito de Deus, no quais fossem selados para o dia da redenção. E tem outra passagem que diz, não apagueis o Espírito que está dentro de vós. Essa parte que está dentro de vós não está nessa passagem, mas nas Escrituras, claro,
Ou seja, o crente fiel e o que valoriza as coisas do alto, ele tem como objetivo de vida manter a carne sufocada, sem ar. E o espírito esmagando, um pé em cima do coração dela. Só não lhe mato porque não tenho esse poder. Esta é a atitude, gente. O outro lado é o contrário. A carne bem demais, tranquila, como se diz, pintando e bordando. E o espírito do crente, a nova natureza do crente, sem ar. Não vai morrer nunca, também. Esse é nunca mesmo, nem eternamente. A carne vai morrer quando nós morremos aqui. Morremos aqui, ela morreu junto. Graças a Deus. E vamos para o céu, o nosso espírito continuará vivo, como foi vivificado desde a nossa conversão. Mas tem crente que mantém o espírito dele próprio sem ar, até o dia que ele se vai para o céu, pronto, aí se livrou da carne, aí só tem o espírito dele salvo em Cristo, ok. Mas sabe de quem é a opção? Do pastor. Se o pastor resolver pregar bem, então os crentes da igreja vão ser de um lado ou do outro. Não, um momentinho. É importante pregarmos, quando eu digo bem, é pregarmos de acordo com as escrituras, as aulas, os grupos, é importantíssimo, tudo bem. Para equipar vocês e a mim próprio. Mas a decisão é absoluta e totalmente sua. Nenhum venha me culpar quando estiver no dia de Cristo. Por esse motivo. Pode culpar por outras coisas, claro. Mas pelo seu estado espiritual, que foi decisão sua, não. Essa é sua. Eu já tenho a minha que dá um trabalho grande, muito grande, para esmagar essa carne. Dá espaço para o novo homem crescer e esmagar a carne. Efésios 4:20. Mas, vou lá para o 17. Efésios 4:17. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios. Aí vai dizer como é que eles andam. O gentio aqui é sinônimo de não crente. Vai dizer como é que o gentio anda, que era como você andava, eu, antes de Cristo. Não mais como também os gentios. Como, Paulo? Na vaidade dos seus próprios pensamentos. Aí a descrição aqui, o currículo é espetacular, o currículo vitae, né? Como se chamava, não sei se hoje ainda chama. Obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem. Isso é o não crente, viu? Pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Uma descrição impressionante, até chocante, da natureza humana sem Cristo. Todo ser humano nasce nessa condição aqui, até se converter um dia, se vier a se converter. Mas, agora Paulo joga o holofote nos crentes. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Agora está falando com quem aprendeu de Cristo. Se é que de fato o tendes ouvido, e nele fostes instruídos. Quer dizer que ele está duvidando que alguns lá em Éfeso nem crentes eram? Pode ser. Não, pode ser ou é óbvio? Não é tão óbvio, porque essa expressão
pode ter o sentido de, se é que é de fato, pode ser mais ou menos assim, considerando o quê? Entende? Então, o camarada chega morto de fome. Aí, alguém diz, se você está com fome, está aqui a comida. Então, até no português, nós usamos, às vezes, a expressão nesse sentido. A pessoa sabe que o outro está com fome, e se você está com fome, que equivale a quê? Já que você está com fome, tome comida. Então, no grego, pode haver esse sentido. Então, não obrigatoriamente, Paulo está aqui achando que muitos nem crentes eram, mas, ao contrário, já que vocês são crentes. Mas ninguém sabe, eu não sei o que passava na cabeça dele neste momento aqui, porque é bíblico também o fato de que igrejas tinham pessoas não crentes dentro dela, basta olhar Apocalipse, aquelas igrejas lá, e não só Apocalipse, mas outras passagens mostram, João comenta isso, era até bom que saíram de vós para saberem que não era de vós, ou seja, estavam dentro, até o dia de saírem. Então, é bíblica a ideia de olhar para uma igreja e achar que nem todos são crentes, não é que está desconfiando ou julgando os outros, não, mas acontece, porque ser crente é uma coisa do coração, e ninguém vê coração. Então, é a questão de confessar com a boca, de viver de uma maneira coerente, é só até aí. Quando alguém confessa e não vive de maneira coerente, já deixa a gente meio assim na dúvida, sem querer julgar, porque ninguém julga coração, mas olha assim, epa, não está tão coerente aqui, mas a gente fica na dúvida, e não temos obrigação nenhuma de resolver isso. A igreja tem a obrigação de examinar comportamento padrão e agir conforme o padrão de vida daquele que confessa. E até quando disciplina alguém, tira da membresia, não está julgando o estado espiritual daquela pessoa, não. Você não é um crente. Não tem nada disso. Não se sabe. Não, você se confessa crente? Confesso. Não está agindo como? Então a Bíblia nos ensina que se não agir como crente, de uma maneira coerente, para purificação da própria igreja, nós temos a obrigação de lhe tirar da membresia da igreja, mesmo você sendo um crente, que não estamos entrando nesse mérito. Então, é assim que acontece. Então, Paulo aqui dirige o holofote para os crentes. Não foi assim que aprendestes em Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele foste instruído, segundo a verdade em Jesus. Então, se está duvidando ou não, não altera o que ele vai dizer aqui, ok? Se ele está achando que alguns não eram crentes, ou afirmando que eram, no sentido de que, quanto ao trato passado, é claro isso aqui, da maneira como vocês eram, esse trato passado, o que é? É a maneira que vocês viviam, que maneira? Que ele acabou de descrever, típico dos gentios, lá do versículo 1 ao versículo 19, aquele tal daquele currículo horroroso que ele apresenta ali. Aí diz, esse é o trato passado, vocês viviam assim. No sentido que, quanto ao trato passado, quanto àquela maneira terrível de vocês viverem, vos despojeis do velho homem, se livrem, joguem fora este velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Essa é a solução. E vos revistais do novo homem criado segundo Deus. Essa é a nova natureza que nos foi implantada pelo Espírito Santo quando nos convertemos. Vos renoveis no espírito do vosso entendimento. E vos revistais do novo homem criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Esta é a solução. Solução de quê, pastor? Já disse. Para nós lutarmos esta luta que vai nos acompanhar a vida toda, de uma maneira tal que mantenhamos a carne sufocada, já que não temos poder de matá-la. Mas devemos agir
com a força, se usa a palavra, né, com a gana, um gosto de sangue na boca, para querer matá-la, mesmo sabendo que não vamos conseguir. Se entra alguém na sua casa 2 vezes mais forte do que você, armado, e você não tem nada, e pesa 50 quilos, e ele está ameaçando sua esposa e suas filhas, você vai para cima dele. A sua chance de vencer é praticamente 0. Ele vai lhe matar ou vai lhe amarrar, mas você vai. Porque você precisa, seu instinto manda, seu amor pela sua família, seus zelos de proteção, você tem que ir em cima. Eu vou me acabar aqui, mas eu vou. Não é dizer, não, eu não vou porque eu não ganho mesmo. Não é assim. Essa é a atitude do crente. Eu vou para cima desta carne, para destruí-la, mas eu não vou conseguir. Rapaz, o seu instinto de crente é para lhe levar. Você não tem instinto de crente? Você não tem esta vontade enorme de sufocar essa carne? Tem não? Não, examine. Porque se você é crente, você tem esta natureza aqui, do novo homem criado segundo Deus. Então você anseia por retidão, por justiça, pela verdade, você é louco agora por essas coisas, você tem sede delas, e essa sede, do jeito que você tem sede de proteger a sua família, que vai fazer você enfrentar um homem perigosíssimo, essa sede aqui, de uma maneira muito mais forte, vai lhe empurrar contra a carne, sabendo que ela não lhe mata, que é diferente do exemplo que eu dei. O bandidão lá pode matar rápido o pobre do dono da casa que vai defender a família dele. Mas nosso exemplo não se aplica para o crente, que a carne nunca vai matar o crente, nunca, mas pode causar um estrago muito grande. Então, a solução é esta aqui, é dar um espaço para o novo homem se agigantar, ele ficar o mais forte nesta luta, armado, e Paulo até descreve a armadura de Deus, né? Tudo lá, para você lutar e ter mais vitórias do que derrotas. E de uma maneira muito prática, o crente tem um modelo para olhar. Eu sei quem é esse modelo na igreja, ela é fácil, é o pastor. Não faça isso não. Você não é louco? Nada. Somos pecadores do mesmo jeito. Pecadores salvos em Cristo, lutando. Não é pecadores, porque às vezes o pecador é usado como símbolo do perdido. Obviamente não é nesse sentido. Ok? Mas nós temos um modelo. O modelo é Jesus Cristo. Olhe para Ele, conheça. Uma vez eu li, há muitos anos, um escritor que disse: todo crente deveria conhecer a vida de Jesus Cristo nesta terra como conhece cada linha da sua mão. Profundamente bem. Aí ele dizia: leia biografias sobre Jesus Cristo continuamente. Quando acabar uma, comece outra e outra. Leia os evangelhos, leia sobre a vida dele, para se embeber da vida dele, da reação, das reações, das passagens, das respostas, das perguntas, das parábolas, misteriosas que sejam, mas mergulha nelas, e os milagres e a benignidade dele. Só assim nós vamos dar espaço para o Espírito Santo desenvolver em nós o nosso novo homem. E eu cheguei na metade da pregação, então vamos continuar. Eu disse que ia dar 2 motivos, né? Porque é tão difícil nós sermos benignos para os outros se nós queremos fazer o bem. Primeiro motivo, somos maus. Segundo motivo, o mundo é mau. Pastor, então está complicado. Porque eu sou mau dentro de mim, ainda sou mau. E ao redor tem um monte de gente má. O mundo é mau, como sistema. Está ruim o negócio? Não. Está difícil. Ruim não. E a Bíblia nos dá condições de ir vivendo dia a dia neste mundo difícil, mas com vitórias
e aproveitando até as derrotas para crescermos e ter mais vitórias, numa crescente, até o dia que o Senhor Jesus Cristo resolver que está na hora de nós partirmos e essa luta vai terminar. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a aumentar, fortificar o novo homem em nós, para sufocar ao máximo a nossa carne, o nosso velho homem. Obrigado por sermos crentes e termos poder, muito poder à nossa disposição, e muito ânimo, como nós temos para enfrentar essa luta. Quem não é crente, que porventura ouça essa mensagem, que tenha muita vontade de se tornar um novo homem, para ver as delícias de ter o próprio Espírito habitando em si mesmo e vendo como é que o poder de Deus trabalha dentro de uma nova criatura. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos e agradecemos. Amém.